Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do canal. Hoje nós iremos discutir os desafios do desenvolvimento do raciocínio geográfico. Então, a gente vai discutir alguns desafios que eles ocorrem na atuação dos professores. Aqui a nossa intenção não é discutir todos os desafios, mas apenas alguns. Então, o debate ele emerge de um texto que eu publiquei na revista Ensino de Geografia, denominado Os Desafios da Prática Educativa do Professor de Geografia no Desenvolvimento do Raciocínio Geográfico, foi publicado em 2019, e nele nós discutimos alguns desafios, não são todos, então, que são as práticas neoliberais, as contradições, as contradições, a falta de infraestrutura das escolas e as questões de formação dos professores de geografia, são alguns elementos que nós discutimos. Então, nós temos que a problematização desse estudo, ela decorre do contexto do mundo globalizado. Então, esse processo de globalização que nós temos hoje não é recente, ele decorre desde mesmo do início do século XVI, XV, XVI, e que tem se intensificado cada vez mais e tornado as relações cada vez mais intensas. E, nesse sentido, a geografia tem uma função importante, que é justamente ajudar a interpretar essas práticas espaciais em escala planetária, cada vez mais complexas, mais intensas. E o raciocínio geográfico é um processo que é fruto do desdobramento do pensamento geográfico, baseados em princípios lógicos e em conceitos da geografia. E isso, desenvolvido junto ao aluno na escola, possibilita com que esse sujeito possa interpretar tais práticas espaciais de forma crítica e reflexiva, ancoradas na perspectiva dos conceitos e princípios da geografia. Nesse sentido, emergiu a problemática do estudo, foi a seguinte: diante desse potencial do raciocínio geográfico para a interpretação das práticas espaciais, mas queremos saber como o professor pode desenvolver o raciocínio geográfico diante dos desafios apresentados na prática educativa. Então, nesse sentido, o primeiro tópico do texto trata-se sobre o mundo global e o ensino de geografia. Então, primeiro, em termos da globalização, de acordo com Haber, a globalização seria uma cruzada política, uma cruzada geopolítica, promovida por várias nações, Estados Unidos, Inglaterra, dentre outros. Então, esses países, de certa forma, a partir da década de 70, começaram a utilizar o termo globalização em revistas, em várias publicações de jornais, em virtude de dizer que todos os países devem se abrir aos fluxos globais da economia, e que essa seria a única possibilidade para a superação das contradições socioespaciais. Para Santos, então, a globalização ela acontece em virtude da unicidade técnica. Então, para o próprio autor, a globalização é a face do meio técnico-científico informacional. Também Santos vai dizer que a globalização promovida pelos atores genômicos tem promovido a alinhação em escala planetária. Então, no livro Por Outra Globalização, Milton Santos vai trabalhar com a globalização como fábula, com perversidade como possibilidade. Então, como fábula, a globalização como se apresenta, uma globalização homogênea, uma globalização vendida como um sonho, que todo mundo pode consumir. E também a globalização com perversidade é como ela as contradições socioespaciais, e também como possibilidade, através da unicidade técnica, que os sujeitos eles possam construir uma outra globalização. Nesse sentido, o raciocínio geográfico é um potencial nesse sentido, porque é uma ferramenta cognitiva que esses sujeitos eles podem interpretar essas práticas espaciais, essas contradições, e também promover atitudes de transformação da realidade. Bom, no próximo tópico, a geografia escolar. Então, a geografia escolar e a geografia acadêmica, são duas áreas, digamos, diferentes, apesar de ser complementares. Haja vista que a geografia escolar
ela se orienta na geografia acadêmica, mas ela tem uma particularidade que é justamente a formação dos sujeitos na escola, e isso é feito pela atuação do professor de geografia, né, no qual ele se apropria não só da ciência geográfica, mas também de vários outros saberes, né? Então, nesse sentido, a diferença dessa geografia é que na academia são as pesquisas acadêmicas, né, realizadas pelos pesquisadores por meio do pensamento geográfico, né, as diversas correntes do pensamento geográfico, desta ciência. Bom, a BNCC ela vai indicar que a geografia na escola ela deve desenvolver um raciocínio geográfico, que esse raciocínio geográfico constituído por um conjunto de princípios possibilita com que esses sujeitos eles, né, interpretem as práticas espaciais. No entanto, eu desenvolvi esse raciocínio geográfico de acordo com as reflexões e atuação também na prática educativa em sala de aula, né, percebe-se alguns desafios, né? Nós não vamos discutir todos os desafios, apenas 3 desafios, né, em virtude da limitação do próprio artigo científico. Talvez fosse numa dissertação, no doutorado, poderia desenvolver melhor esse debate. Então, dos elementos que tem muita influência nesse sentido são os projetos neoliberais. Então, na letra A temos que o questionamento, por que os desafios para desenvolver o raciocínio geográfico não são homogêneos? Então, antes de mais nada, cabe-se ressaltar que não quer aqui homogeneizar, não é a intenção, né? Porque existem muitas experiências exitosas nas escolas, há escolas bem estruturadas, boas gestões escolares, então ele ocorre, né? Essa influência ela ocorre, esses desafios, mas elas não são homogêneas, elas não podem ser consideradas como determinismo, mas como elementos influenciadores desses processos, né? Elementos externos, exógenos, que influenciam no endógeno dentro das salas de aulas, né? B. O direcionamento formativo neoliberal foca numa perspectiva acrítica, então esse é um dos focos principais, haja vista que esse foco neoliberal é para o mundo para o mercado de trabalho, para o consumo, né, para a abertura das economias nacionais ao consumismo, aos grandes capitais. C. Os analistas globais e os implementadores das diretrizes neoliberais desconhecem muitas vezes o contexto de sala de aula, então geralmente são políticos, são grandes empresários que estão à frente desses grandes projetos, tampouco eles conhecem a realidade de sala de aula. D. Alexander ele constatou que as reformas da educação em vários países estão voltadas para o mundo dos negócios, então ele fez uma pesquisa em vários países, Finlândia, Estados Unidos, Inglaterra, dentre outros países. Então ele constatou que essas reformas, em boa parte desses países, são voltadas principalmente para o mundo do trabalho após a década de 90. Bom, o eixo do mundo dos negócios transfere a responsabilidade do sucesso para os alunos, bem como para os professores. Então, esse novo norteamento global é justamente isso, ou seja, que as possibilidades são postas para todos e que quem não conseguiu é porque não se esforçou, não tem mérito, não merece tal sucesso. Bom, como os direcionamentos neoliberais têm implicados no Brasil na contemporaneidade. Então, alguns elementos que têm respingado aqui no nosso país, né? Na letrada nós temos a reforma do ensino médio, então a lei do ensino médio, né, que vem instituir, né, esse ensino médio dilui algumas disciplinas, então coloca como português e matemática como disciplinas obrigatórias e os demais como itinerários formativos. Nesse sentido, há uma diluição, né, principalmente a evaporação dos conteúdos das ciências, principalmente as sociais, que tem um conteúdo mais crítico, que questiona esses sistemas. Então, na letra B temos que a ideia de escola de sem partido, também é outro elemento né, que foi posto atualmente, né, ou seja, fazer uma crítica, né, ao marxismo ou doutrinas críticas, né, qualquer que seja o teor crítico, não importa, mas que
é considerado, né, é analisado de forma crítica, né, como professores que são doutrinadores, então por isso que emergiu essa ideia de escola sem partido. C, a culpar a juventude pelo insucesso escolar, né, dizendo que eles não querem nada com a vida, né, desconsiderando as condições culturais, né, atualmente, desconsiderando as gerações, né, já que estamos numa geração entre Y e Z, né, ou seja, os nativos digitais, uma nova juventude. D, o que diferencia um país como a Finlândia do Brasil? Então, boa parte desses atores, né, dessas pessoas que cuidam das reformas educacionais, sempre citam em seus documentos a Finlândia. No entanto, a Finlândia tem uma particularidade, né, alguns elementos, primeiramente, questão territorial, que não é um país tão grande territorialmente, e também porque eles direcionam para a equidade e qualidade, ou seja, também não é um país com muitas desigualdades sociais, e eles visam a equidade, né, a igualdade de condições em todas as instituições e também a qualidade. Então, por exemplo, no Brasil, essa equidade já é negada, já vista que há investimento em algumas escolas em detrimento de outras, por exemplo, as escolas profissionais, né, as escolas militares. Então, geralmente essas instituições elas recebem um maior quantitativo de recursos financeiros em detrimento de outras instituições, e também a qualidade, né? Então eles visam muito a qualidade da formação dessas pessoas. Também a valorização dos professores, com salários bem elevados, uma boa formação, boa parte dos professores com mestrado e doutorado, uma cultura escolar de cooperação entre os docentes, né? Por exemplo, lá quando os docentes têm dificuldade em turmas, há todo o envolvimento da escola, né, para que possa ajudar esse professor, né, para que possa auxiliá-los, né, a desenvolver melhor seu trabalho. Letra E. Outro elemento também que nós temos, essa questão dessas reformas neoliberais, que é a difamação das universidades públicas, né, considerando o local de balbúrdia, justamente para um discurso para promover, né, uma certa privatização, exemplo do projeto Futuro, sim. Por outro lado, e onde ele vai questionar a questão da educação, né, no seu texto, ele vai falar que, afinal, para que serve a escola? Então, nesse sentido, e onde ele vai considerar duas espécies de conhecimento, né, existentes, conhecimento dos poderosos e conhecimento poderoso. Então, conhecimentos poderosos são os conhecimentos justamente o que querem digitar os parâmetros neoliberais, né, que são os conhecimentos de que há uma homogeneidade, que há igualdade de acesso a todos, né? E, por outro lado, o conhecimento poderoso, que são os conhecimentos que tornam as pessoas emancipadas, ou seja, pessoas autônomas, críticas, reflexivas, né? Com capacidade de questionar sistemas, com capacidade de exigir direitos, né? Com capacidade de expressar, né, as indiferenças, as contradições sociais. Outro elemento também que o texto aborda é sobre as condições das escolas brasileiras. Então, nós temos na letra A falta de salas de aulas, ausência de instalação de rede de energia elétricas, estruturas que não suportam se inserir novos equipamentos, ausência de laboratórios, para citar alguns exemplos. Então, assim, são alguns elementos que prejudicam o desenvolvimento desse raciocínio geográfico. Claro que há escolas, como já foi falado, que têm essas condições, né, que têm todo esse apoio, mas não são todos os lugares, né? Existem, sim, essas contradições. Na letra B, nós temos, de acordo com Cavalcante, né, ela vai dizer que o professor ele tem que se preparar, porque ele pode se defrontar com esses percalços, mas não são em todos os lugares e instituições, e que sabedores disso, né, eles podem ser ferramentas para eles resistirem e para mudar tais situações. Outro elemento importante também, né, discutido no texto, é a questão da formação de professores no Brasil. Então, na letra A, temos que a formação de professores hoje é cada vez mais complexa em virtude de fatores políticos, econômicos, culturais e sociais, como diz Edgar Morin, Educar na Era Planetária. Então, hoje, cada vez mais as coisas são mais complexas, né? E isso se desdobra também na formação do professor. Então,
a atuação, né, a formação de professores tem todos esses contextos, todas essas influências, né, então isso é um desafio muito grande. B, nós temos que a formação dos professores para atuar na escola básica deve levar em consideração que a sua atuação nesse espaço é diferente do trabalho realizado na universidade e que aí entra a concepção do conhecimento pedagógico do conteúdo de Schumann, né, que o professor tem que ter a base dos conhecimentos da ciência, dos conhecimentos didáticos pedagógicos e do contexto do aluno, todos eles considerados indissociáveis, né? Então, esses são elementos fundamentais, né, para que o professor ele possa, no ensino de geografia, desenvolver esse raciocínio geográfico, né? Então, isso são questões fundamentais. Algumas referências bibliográficas utilizadas aqui e muito obrigado. Nos encontraremos no próximo encontro.